Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Entenda a importância dos cuidados paliativos no tratamento de doenças graves. UFMA participa de ação para diagnóstico ambiental e preservação do Rio Santa Bárbara. Corpo de Bombeiros homenageia cadelas de resgate durante a aposentadoria. No quadro Sala de Entrevista, a neuropsicóloga Janete Serra orienta como cuidar da saúde emocional no retorno às aulas. E na série de reportagens Lendas do Nordeste, vamos viajar para Paraíba e conhecer as lendas e mistérios que fazem parte da história do Teatro Santa Rosa. Nosso telejornal está no ar. Terça-feira, 4 de agosto, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 355 quilos de maconha na BR-135, município de Peritoró. O condutor da caminhonete onde a droga foi encontrada teria se recusado a parar por ordem da polícia e tentou fugir do local. O veículo logo foi interceptado. O condutor e o passageiro foram presos e encaminhados à justiça. Além da carga de maconha, foram encontrados 3 aparelhos celulares e uma antena de comunicação via satélite. Um carro de passeio pegou fogo na noite de ontem na Avenida Jerônimo de Albuquerque, em São Luís. O condutor tentou conter as chamas com um extintor, mas não foi bem sucedido. O Corpo de Bombeiros foi então acionado e conseguiu conter as chamas antes que ela se alastrasse para outros carros. O trânsito ficou lento na avenida, mas ninguém saiu ferido. Cerca de 1 tonelada de lixo foi recolhida da Praia da Guia, na região Itaquibacanga. A ação foi feita por um mutirão de 40 voluntários. O coletivo Fortalece Aí, em parceria com o Território Maré, promoveu essa ação voltada à limpeza do local e à conscientização da população. Segundo os organizadores, foram recolhidas mais de 1 tonelada de lixo. Entre garrafas de plástico também foram encontrados objetos de grande porte, como sofás e até aparelhos de ar-condicionado. Vamos falar agora sobre os cuidados paliativos, que ajudam a aliviar o sofrimento e a melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves. Essa abordagem, gente, ainda é cercada de muitas dúvidas. Na reportagem de Sara Dantas e Luciana Rodrigues, você vai entender como funcionam os cuidados paliativos, quem pode receber e também qual a importância do acompanhamento para pacientes e familiares. Fã dos Beatles, de Altemar Dutra, de James Bond, do Poderoso Chefão e um apaixonado por plantas e pela família. O bom filho, irmão, esposo e pai sempre cuidou da família, mas no fim dessa existência também precisou ser cuidado. Amparadas pela fé, esposa e filhos também contaram com a ajuda dos cuidados paliativos para ofertar ainda mais amor, carinho e atenção ao seu Fernando. Eu não tinha esse entendimento, porque a gente associa cuidados paliativos à morte, assim, bem próxima. E depois eu fui ler, tem pessoas que vivem anos, né, em cuidados paliativos. E eu acho que essa falta de informação, de conhecimento, é que faz muitas pessoas, né, não terem acesso a isso. E foi assim, transformador realmente na nossa vida. Elas dão todo, né, um amparo, um direcionamento, tanto ela quanto a Tamires. Então eu agradeço todo dia, eu digo que são anjos que entraram na nossa vida e que a gente conseguiu dar esse cuidado para o meu pai no final de vida dele. Nos dias que vão antecedendo a despedida, a família vai precisando de um apoio que pode vir de um suporte profissional. Quem cuida também precisa de cuidados. Uma coisa que a gente também sente muita falta é um tratamento humanizado, como os médicos paliativos, né, os profissionais dessa área, eles dão. Então, isso não tem preço para a gente, não tem. E o cuidado com a gente, a preocupação do nosso bem-estar, da gente poder descansar, da gente se cuidar também. Então, é orientação todos os níveis, inclusive espiritual também, porque meu pai era um homem que era muito religioso, tinha uma fé assim inabalável. E isso ajuda muito a passar pela doença, essa resignação, essa fé em Deus,
né, em saber que a gente está, que nossa vida está entregue, né? Então, quem tem, independente da religião, é você cultivar essa parte no que você acredita, né, na sua espiritualidade. Então, isso também é muito importante para você poder atravessar um momento desse, porque a gente se prepara para tudo na vida, menos para isso. Isso é uma grande verdade, não é clichê. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 57 milhões de pessoas precisam de cuidados paliativos no mundo. Mas apenas 14% dessa população recebe algum tipo de suporte. No Brasil, mais de 625 mil pessoas precisam desse auxílio. Conhecer a importância dos cuidados paliativos é ofertar mais dignidade ao longo de toda uma vida. Os cuidados paliativos podem ser oferecidos a diversas pessoas em necessidade e não precisam estar restritos ao momento do fim da vida. Na oncologia, há uma recomendação de que ao receber um diagnóstico de câncer, independente dele ser curado ou não, pelos outros parâmetros de sofrimento que o diagnóstico pode gerar, está indicada a avaliação com o médico paliativista. Um paciente com insuficiência cardíaca, crianças que tenham malformações desde a gestação ou após o nascimento, assim como pacientes jovens como eu, que podem fazer um diagnóstico de doenças como cirrose, doença pulmonar e que precisem de uma avaliação conjunta de cuidado paliativo, já que são doenças que não têm cura e que podem evoluir e causar a minha morte. É direito do paciente, expresso na Lei 15.378, de 6 de abril de 2026, com a definição e conscientização da importância. Em 2024, foi instituída a Política Nacional de Cuidados Paliativos em todo o Brasil, com princípios, diretrizes, atribuições de equipes e foco no cuidado e respeito pelo ser humano. Quem tem um familiar precisando de auxílio especializado sabe que esse apoio é um alento. A gente faz um plano de cuidado junto com o médico e a gente ajuda a família a se organizar para cuidar desse paciente em casa. A gente organiza a questão do banho, ensina o cuidador, o familiar a banhar, orienta a equipe que está lá, às vezes contratada pela família, organiza a questão dos horários das medicações para não conflitar com o horário de descanso. A questão da alimentação a gente orienta e monitora junto com a nutrição. Então, assim, a gente faz todo um plano para que a família consiga cuidar de forma organizada desse paciente em casa. O tempo e seus ajustes inesperados não podem ser alterados, mas enquanto há vida, há cuidados e respeito que fazem os dias especiais para quem parte e para quem precisa ficar. A Universidade Federal do Maranhão participou de mais uma ação voltada à preservação ambiental na zona rural de São Luís. Pesquisadores da UFMA realizaram levantamentos no Rio Santa Bárbara para avaliar as condições da área. O trabalho integra o projeto Reviva Rio e vai contribuir para o diagnóstico ambiental, orientando futuras ações de recuperação e conservação dos recursos hídricos. Pesquisa, extensão e cuidado ambiental. O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA, da Universidade Federal do Maranhão, realizou estudos ambientais em parceria com o projeto Reviva Rio para apoiar a recuperação do Rio Santa Bárbara na zona rural de São Luís. A iniciativa reforça o papel da universidade na produção de conhecimento e na busca por soluções para desafios ambientais. Então trouxemos toda a nossa equipe e todo o nosso aparato tecnológico para fazer imageamento de precisão com drone, levantamento topográfico com GPS RTK. Vamos corrigir e detalhar toda a rede de drenagem da bacia hidrográfica, identificando as nascentes, identificando o curso dos rios, identificando as áreas degradadas, para auxiliar essa comunidade na elaboração do seu plano de recuperação das nascentes. A gente vai identificar essas nascentes que tem, já mapeamos algumas com dados globais que já temos, e essa ideia de Acampra é justamente verificar e validar esses dados, né? Ver se tem alguma diferença, alguma divergência dessas nascentes e posteriormente validar esses dados em programas como o QGIS. Há 9 meses, o projeto Reviva Rio atua na bacia do Rio Tibiri, com a participação da comunidade e de instituições parceiras. Nós já conseguimos trazer de volta as águas desse rio, já conseguimos
reconhecer das 60 nascentes estimadas, 30 catalogadas. E através do trabalho científico do Rio Santa Bárbara, agora ele é uma microbacia do Rio Tibiri, Rio Santa Bárbara, que é importante ela ter essa nomificação. E depois de anos dedicadas a operações de busca e salvamento, as cadelas Pandora e Flecha se despediram oficialmente do serviço ativo no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Em uma cerimônia de homenagens, a corporação reconheceu a trajetória das cachorrinhas, que participaram de missões de resgate no Maranhão e em outros estados aqui do Brasil. Após anos dedicados às atividades do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, Pandora e Flecha receberam uma homenagem mais do que merecida da corporação. As duas cadelas de resgate se aposentaram oficialmente, mas deixaram um legado de muita dedicação e trabalho. Participaram das ações das enchentes em 2024 lá no Rio Grande do Sul, participaram em Petrópolis, no Rio de Janeiro, quando nós tivemos chuvas intensas com deslizamentos e vítimas que precisavam ser encontradas. Nós tivemos também lá em Pernambuco, também fruto de fortes chuvas, com pessoas desaparecidas sob escombros. Pandora, uma cadela híbrida de várias raças, operou por 6 anos na corporação. Já Flecha, da raça Border Collie, dedicou 8 anos nas operações oficiais e foram mais de 30 no Maranhão e em outros estados do país. Além de colegas de trabalho, as servidoras de 4 patas também se tornaram companheiras de seus condutores. Ela mora comigo, né? Então, tá nessa relação o tempo todo. Então a gente construiu uma relação nesses 8 anos, de ela ser a primeira cachorra operacional do bombeiro, ela ser a primeira certificada, a primeira a abrir portas para os outros cães. E hoje saber que ela cumpriu a missão é muito gratificante. Para o sargento, a aposentadoria é um momento de gratidão, mas também de despedida. O maior trabalho é o dela, né? Porque ela usa o faro. Um cão dentro de uma equipe de busca, ele vale por 20 homens, né? Então, assim, a área que a gente já varreu por esse Maranhão atrás de pessoas desaparecidas é incontável, né? Já teve missões aí que a gente, contando todos os dias, foram mais de 40 quilômetros que a gente percorreu dentro da mata. Então, assim, nada mais justo de que, já que ela vai aposentar, fazer uma homenagem, né? Agradecendo todo esse trabalho árduo que ela teve durante esses anos. Durante as cerimônias, elas receberam a tradicional coleira da reserva, que simboliza a aposentadoria. Agora, longe das operações oficiais, vem o descanso merecido de quem se dedicou por tantos anos a salvar vidas. Olha, boa aposentadoria para a Pandora e a Flecha, que são 2 heroínas também. Vamos agora de entrevista aqui no JTV. Com o fim das férias e a volta às aulas, além do material escolar, é importante que pais e responsáveis estejam atentos à saúde emocional das crianças nesse período de adaptação à rotina. Sobre esse tema, a jornalista Luísa Rabelo conversa com a neuropsicóloga Janete Serra, no quadro Sala de Entrevista. Depois de semanas de férias e uma rotina mais flexível, chega o momento de retomar os horários, as responsabilidades e o ritmo escolar. Essa mudança pode ser desafiadora para muitas famílias e provocar ansiedade, irritabilidade e insegurança, especialmente nas crianças. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem tornar esse processo mais leve e tranquilo. E para falar sobre como os pais e responsáveis podem ajudar os filhos nessa adaptação e evitar impactos na saúde emocional, é que eu converso agora com a neuropsicóloga Janete Serra. Janete, é um prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda ao Sala de Entrevista. Boa tarde, Luísa. O prazer é meu. Janete, por que a volta às aulas aí costuma ser um período tão desafiador, tanto para os pais quanto para as crianças? Bom, as crianças, durante o período de aula, elas têm a rotina estruturada, né? Tem uma organização com sono, com exposição a telas. Tem as funções, né, executivas mais exigidas, né? São as funções que vão ajudá-las com atenção, concentração, memória e aprendizado. Então, nesse período, elas estão mais liberadas, né? E aí
há uma compensação de dopamina, e essa compensação de dopamina, essa liberação, ela se torna mais curta. E no momento em que ela está em sala de aula, essa liberação é mais longa. Então, é um período desafiador, sim, porque as crianças estão mais propensas à exposição de tela, à desorganização no horário do sono, e isso acaba sendo, sim, desafiador, principalmente nas proximidades do retorno. E o que os pais podem fazer nos dias que antecedem aí esse retorno para mitigar esses impactos? Pronto. Nosso cérebro ele funciona com previsibilidade. Então, os pais devem conversar com as crianças, prepará-las, alterar gradativamente essa rotina que ora está desestruturada. E assim o cérebro vai voltando progressivamente à rotina das atividades escolares. E na escola, quando a gente fala dessa readaptação, qual é a participação da escola nessa volta das aulas, né? Bom, a escola ela deve ficar atenta à persistência de qualquer sofrimento psíquico em relação a essa nova rotina, porque a criança troca de modo. Então, a escola tem que estar atenta. Se persistir 2 ou 4 semanas com irritabilidade, falta de atenção, concentração, aí tem que buscar ajuda profissional. Mas é natural que haja uma reação da criança diante dessa nova rotina. Janete, quando a dificuldade de adaptação deixa de ser esperada e passa a ser aí um sinal de alerta? Quando eu falei que há uma persistência no sofrimento psíquico, né? Então, aí é necessário buscar uma ajuda profissional para que a criança consiga se adaptar de uma forma mais aceitável. Também uma atenção às crianças atípicas, que precisam de um acompanhamento melhor. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os pais, né, responsáveis aí nessa volta às aulas. Então, ajudar a criança, conversar com a criança sobre a necessidade da volta às aulas e assim, junto com ela, promover ao cérebro, né, essa necessidade de adaptação e entender que ela tem responsabilidades e que no momento de férias essas responsabilidades não foram cobradas. É isso. Janete, obrigada por suas explicações. Obrigada também. Eu conversei com a psicóloga Janete Serra, ela que deu dicas aí nessa volta às aulas. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada, doutora Janete Serra. E hoje tem nova reportagem da série Lendas do Nordeste. Vamos viajar até a Paraíba para conhecer a história do mais antigo teatro paraibano, o Teatro Santa Rosa. Localizado na capital, João Pessoa, o Teatro Patrimônio do Estado reúne tradição e lendas de supostas assombrações que despertam a curiosidade de moradores e visitantes. Muitas histórias de contato com o além acontecem nesse cenário. Mas a história que vamos contar hoje é neste espaço histórico, construído em 1889 e que coleciona muitas experiências sobrenaturais. O ano era 1900. O Teatro Santa Rosa, um dos mais antigos e bonitos da Paraíba, seria palco de uma grande apresentação de ilusionismo. O mágico Bala Brega se apresentaria aqui no dia 13 de junho daquele ano. Acontece que no dia 12, o ensaio para um grande espetáculo se transformou numa tragédia. E o Teatro Santa Rosa começou a colecionar, nas falas de pesquisadores, público, artistas e funcionários, contatos com o além. Bala Brega e seu assistente Luiz Bartelli ensaiavam para a grande apresentação no Santa Rosa. O número ilusionista, conhecido como Mariposas em Chamas, exigia o uso de um projetor à base de gás. E ao soprar o instrumento que estava obstruído, a explosão aconteceu, ficando restos mortais dos 2 corpos por todo o teatro. Ele chegou a ser socorrido pelo Dr. Sá Andrade, né, que levou ali para a Santa Casa da Misericórdia, que é onde, ali por trás da Igreja da Misericórdia, ali onde muito tempo foi o prédio da Telpa, né? Eu acho que atualmente deve ser da Oi, né? Mas, infelizmente, já chegou
um morto. Fernando é mágico e pesquisador. Em seu livro, resgatou as histórias de muitos ilusionistas, incluindo o Bala Brega, que ele garante sentir a presença por aqui. Fernando, então você acredita que nesse momento em que a gente está falando de Bala Brega, e você tem essa sensibilidade aflorada, você acha que agora ele está presente aqui nesse momento? Eu tenho certeza que sim, né? Porque eu tenho uma concepção que tudo no universo é energia. E o fato que aconteceu aqui foi um fato muito trágico, né? Bala Brega e seu assistente, eles ficaram dilacerados o corpo deles, né? Inclusive, tinha pessoas assistindo aqui nessa primeira fileira aqui e pedaços de vísceras ficaram sobre as pessoas, entendeu? Então, eu acredito que tenha isso. Dizem que a explosão que vitimou Bala Brega e seu assistente foi tão grande que até da Praça Pedro Américo se ouviu o estrondo. Hoje, o que se ouve e vê por aqui são experiências inexplicáveis, que parecem vir de outro mundo. Um certo dia nós estávamos fazendo um serão aqui, à noite era uma faixa de 10h30, 11 horas da noite. O pessoal só saiu para lanchar e eu fiquei no primeiro plano, ou seja, no primeiro andar. Então, quando eu desci, jogaram um caco de telha em mim. Olhei, não tem ninguém lá em cima. Aí eu fiquei com medo. Depois jogaram outro caco de telha. Eu disse, joga embaixo, pode jogar à vontade. Fiquei ali, aí parou. Foi quando o pessoal voltou, eu contei para o pessoal e disse, rapaz, é isso mesmo. E a história da mulher que anda de branco? É real? Já viu também? Essa mulher é o seguinte, se a gente não visse essa mulher todos os dias, não tinha graça. As camareiras, quando ia passar a vassoura no palco e na plateia, ela estava sentada no primeiro plano lá. Elas vinham, aí se arrepiavam, vinham para cá e era assim. A história do piano, por exemplo, é real? É real, ele toca sozinho o piano. A cigarra dá toque sozinho também. Quando você chega lá, não tem ninguém. É interessante, né? Cláudia circula pelos bastidores do Santa Rosa desde menina, quando ainda era uma pequena bailarina. Hoje, como profissional, coleciona o medo do que vê e sorriso de quem já aprontou bastante por aqui. Quando a gente vem ensaiar aqui no palco, eu sempre digo para minhas alunas, as babies, 3, 4 anos, olha, aqui no teatro tem um funcionário que ele é muito tímido, chamado Roberto Cartacho. Então, toda vez que a gente subir, a gente vai dizer assim, licença, tio Roberto. E elas sobem as escadas e todas vão dizendo, licença, tio Roberto. Aí chega em casa, elas contam, mãe, tia Cláudia disse que no teatro tem um funcionário que ele é muito antigo. Ele não é fantasma, tá? Ele fica escondido, olhando a gente ensaiar. Às vezes tem uns barulhinhos. Aí tia Cláudia disse, se preocupe não, é o tio Roberto. Mas aí, mãe, a gente tem que dizer assim, licença, tio Roberto. E Roberto Cartacho, né? A grande maioria dos artistas conhece. É um diretor, ele foi diretor da escola de dança, cenógrafo, que trabalhou e aqui era uma casa muito especial para ele. Então, é uma forma carinhosa de eu falar sobre o Roberto Cartacho. Eu faço essa pegadinha, né, com as crianças. Eu agradeço a todo mundo que acreditou em mim nos vários momentos da minha vida. Sonhos, vultos, contatos com o além. Como a ciência explica isso? Não há nada de sobrenatural nisso. Construções antigas como o Teatro Santa Rosa é muito comum se ouvir barulhos como esse. O piso de madeira, ele se dilata durante o dia. Dilatação que é um fenômeno associado ao aumento de temperatura. Com o aumento de temperatura, há um aumento nas dimensões das madeiras do piso. E à noite, com a redução na temperatura do ambiente, ocorre o contrário, um efeito de contração. Então você vai ouvir as madeiras estalando, elas se reencaixando, porque estão diminuindo de tamanho. Os sons do piano pode ser um efeito de ressonância. Ressonância que é o mesmo que uma cantora quebrar uma taça de cristal no grito. Quando ela atinge a mesma nota da taça de cristal, faz ela vibrar. Qualquer vibração em volta ali do Teatro Santa Rosa pode fazer uma corda do piano, uma nota daquela tocar por ressonância. Os vultos podem ser qualquer animal ou um galho de árvore, alguma coisa, numa bresta, numa fresta, onde está passando luz e você tem a impressão de estar vendo coisas, quando na verdade são só fenômenos físicos. É só ciência. E o espiritismo? O que teria a dizer sobre o assunto? Que é possível sim que um espírito possa, mantendo, né, a sua condição de permanência dentro de um determinado ambiente,
ele possa tentar, inclusive, se comunicar com algumas pessoas, querendo chamar a atenção por diversos motivos. Pode ser pela saudade, pode ser pelo desejo de conversar, pode ser porque ele ainda não tomou consciência de que ele desencarnou, que o corpo físico já morreu, mas é possível sim, porque ele continua trazendo consigo a inteligência, que é uma característica do espírito, o pensamento, todos são características do ser espiritual. E esse espírito ele continua a sua jornada justamente considerando a condição de imortalidade da alma. O espírito ele sobrevive à morte do corpo físico. Então, a morte, na verdade, é uma passagem, como a gente costuma ver na doutrina espírita. E essa passagem ela acontece de acordo com o que a pessoa vinha buscando realizar ao longo da sua existência. Se eu for contar alguma história, é só reproduzindo o que já ouvi. Porque o que não falta aqui realmente é a história. Todos os funcionários têm alguma coisa para contar. Então eu já cansei de sair de lá de baixo, pegar a luz de celular mesmo e sair andando e olhar. Então eu não consigo ter muito essa ideia de que, assim, essa crença na verdade, de que haja algo sobrenatural acontecendo aqui. Sobrenatural ou não, no palco onde a arte nunca dorme, o encontro entre a história e a imaginação permanece sempre em cena. Muito legal conhecer essas histórias do Teatro da Paraíba. Lembrando que o nosso Teatro Arthur Azevedo, além de lindo, também é cercado de mistérios e depois a gente vai preparar uma reportagem especial sobre ele. E agora um convite para você continuar sintonizado aqui na TV UFMA. Hoje à noite, no seu canal de ideias, tem o programa Segue o Curso. Nesta terça, o programa recebe o coordenador do curso de Física aqui da UFMA, Éder Nascimento, e a professora também Luciana Alencar. E o estudante Eduardo Aguiar, que vão falar sobre o curso de Física da UFMA. Então não perca o programa Segue o Curso, apresentado pelo jornalista Eduardo Gomes, hoje às 19h. E o nosso telejornal fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no EduPlay, Instagram e YouTube da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18h. Uma ótima terça-feira para você.